Fala aí galera, eu sou o Faia e esse é mais um vídeo da WedTrade. Essa é a videoaula 2 do Scilab, lembrando que na primeira eu ensinei como plotar um gráfico em função de primeiro grau. Nessa aqui veremos como plotar um gráfico em função de segundo grau, ou seja, um gráfico exponencial, e faremos uma parábola também, certo? Para começar veremos uns comandos diferenciados aí, por exemplo o comando RU. O que o comando RU realiza? Ele demonstra para mim, como uma ajuda, um auxílio, todas as funções que eu tenho no Scilab. Eu vou dar o Enter, ele vai me mostrar uma lista extensa com todas as funções que a gente pode utilizar aqui no Scilab, certo? Vou limpar minha tela com F2. Um outro comando que a gente pode acrescentar aqui no Scilab nas funções como calculadora é tirar a raiz quadrada. Para tirar a raiz quadrada no Scilab, você vai utilizar a variável sqrt, certo? Como ela funciona? Você digita sqrt, abre parêntese, coloca o número da raiz que você quer tirar e dá Enter. Por exemplo, raiz quadrada de 100 tem que dar 10, certinho. Raiz quadrada de 16, 4, e daí em diante. Na última aula, eu ensinei como limpar todas as variáveis, que era a função clear, correto? Hoje eu vou ensinar como limpar apenas uma variável desejada. Por exemplo, eu vou colocar aqui que meu x vale 10, meu y vale 5. Eu quero limpar só o valor que eu acrescentei para x. Eu vou usar o clear, espaço e a variável que eu quero limpar. Somente isso. Realizei. A prova de que eu realizei é que se eu chamar o y, vai estar valendo 5 ainda, e o x não vai mais estar valendo 10. Beleza? Como vocês podem ver aqui. A última dica, antes de começarmos o nosso gráfico em função de segundo grau, é que para quem for utilizar no Scilab a variável π, tem um detalhe. A minha dica é nomear π está para porcentagem π. Por quê? O Scilab só aceita π quando você coloca o porcento π. Ele dá aquele valor aproximado. Você vai executar uma operação grande, vou dar um exemplo de uma pequena aqui, 3 vezes porcentagem π. Ele deu lá o valor. Vai te atrapalhar ficar utilizando essa porcentagem. Então, no começo da sua operação, você já denomina aqui, porque para a variável π, você quer o valor da porcentagem π. Então, eu vou utilizar a função da seguinte maneira: x vezes π. Simples assim. Facilita no seu uso aí dessa variável. Vamos dar início então à nossa aula de hoje. Para quem já assistiu a primeira videoaula, eu vou ser um pouco mais direto dessa vez. Já vou começar com o nosso passo aqui, de 0 em 10 até 1000, mesmo exemplo. Vou fazer a função do y. Ao invés de fazer em primeiro grau, eu já vou mandar ela em segundo grau. 10 vezes x ao quadrado. Como que a gente faz esse ao quadrado? Você vai utilizar o acento circunflexo e colocar o 2 aqui. Fica x elevado ao quadrado. Nisso eu já tenho automaticamente uma função em segundo grau. Um gráfico exponencial. Eu vou produzir ele aqui. Plotando x, y. Já vou até colocar minha cor aqui. Dessa vez eu quero em azul. Dou meu Enter. Ele vai plotar aqui o meu gráfico exponencial. Bom, tendo aqui meu gráfico plotado, minha função em segundo grau e minha linha exponencial, eu vou ensinar vocês como é fácil adicionar uma ou mais linhas nesse gráfico. Você vai escolher uma terceira variável, no caso eu vou escolher o z, vai colocar uma função nela, vamos utilizar aqui 20 vezes esse x ao quadrado,
Pronto. Agora eu vou plotar, dessa vez, x em z, ao invés de x em y. E vou colocar a cor aqui vermelha. Meu gráfico já estava aberto, vocês vão ver que ele só adicionou aqui uma outra linha. E daí em diante, você pode adicionar infinitas linhas no seu gráfico. Bom, galera, eu já limpei minha tela e vou estar aí aproveitando para demonstrar um outro tipo de passo que o Scilab aceita, beleza? Por exemplo, x igual colchete, meu passo vai estar começando em 0, só que vai estar indo de 0.1 em 0.1 até 100, já é suficiente, porque o passo é muito pequeno. Você pode colocar dessa forma, ou, mais prático ainda, simplesmente ponto 1. Os dois vão funcionar. Se você quer de 0.5, coloca ponto 5 e daí em diante. Vou denominar aqui o meu y em função de segundo grau. Colocar uma sentença um pouquinho maior dessa vez, né? Acrescentar um terceiro termo. Tenho lá minha função em segundo grau e vou acrescentar o z para a função em primeiro grau. Beleza? Vou plotar. Como que a gente vai fazer para colocar essas duas funções no mesmo gráfico? Bem simples. Plota primeiro x, y, tanto faz a ordem. Eu vou plotar aqui na cor em azul. Beleza? Tenho o meu primeiro gráfico aqui. Vocês não vão fechar ele, vão manter. Volta para sua tela do Scilab e plota o seu xz, dessa vez em vermelho. Vamos lá abrir nosso gráfico que já estava plotado. Temos aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, uma exponencial em azul e uma reta de função em primeiro grau em vermelho. Beleza? Vou aproveitar novamente, demonstrar um outro tipo de passo que ele é necessário na parábola. Porque a parábola é aquele gráfico que fica em formato de U, digamos assim, da letra U. Então vai ser um gráfico assim, ó. Começando num passo negativo, é possível, o Scilab faz isso. Num passo pequeno, 0.2, terminando em 4 positivo. Vou denominar uma função de segundo grau, porque o gráfico vai sair exponencial para ambos os lados, esquerda e direita, forma simétrica. Simétrica, lembrando, o que eu tenho de um lado eu tenho do outro, isso é simetria. Vou ter aqui um x elevado ao quadrado, mais 2. Vou plotar esse x, y na cor verde, para mudar um pouco, vai. Tenho aí minha parábola. Beleza, galera? Bom, eu vou estar limpando minha tela. Bom, galera, para finalizar o vídeo e a aula de hoje, eu vou ensinar vocês como colocar título no gráfico e nomear o x e o y também no gráfico. Voltar lá para o nosso passo simples. Beleza? Um y, vou colocar ele, uma função em primeiro grau. E um z na função em segundo grau. Vou plotar primeiro xy. Fazendo assim ele vai sair em azul mesmo, que é a cor padrão. E vou plotar xz em vermelho. Você vai vir com esse comando aqui, ó.
Eu vou vir com a função title, que é título, certo? Você coloca dessa maneira aqui, porque o seu passo é o x, então você coloca x title, vai abrir parêntese, aspas, coloca o nome do seu gráfico. Vamos colocar que esse aqui é um gráfico com duas funções e vírgula para nomear as outras coisas. No caso aqui, vamos nomear o x. Vou colocar que o x está... O meu x no gráfico, no caso, é o y. Vocês vão entender melhor. É a minha função em primeiro grau. Fecha aspa, vírgula novamente. Meu y no caso é o z. Vai ser a função de segundo grau. Beleza? Aspa, fecha parêntese, enter. Eu já tenho o meu gráfico aqui, ele ficou dessa forma. Aqui o título em cima. Vou ampliar ele aqui. Gráfico com duas funções. O x de um gráfico é essa linha inferior. Tanto é, isso aqui eu nomeei ele como y na programação. Está aqui em azul, uma reta. Está aqui, função de primeiro grau. Fica uma reta. E o nosso y é essa linha vertical, função de segundo grau. Que no caso lá na programação está como z e deu esse vermelho exponencial. Beleza, galera? Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem aí em gostei, compartilhem e, por favor, se inscrevam no nosso canal, que vai estar dando uma ajuda legal aí pra gente. Muito obrigado. Até uma próxima videoaula.